Olá, crianças! Olá, papai! Olá, mamãe! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem e a paz de Jesus a todos. E é que a gente tá com saudade dos encontros, né? Dos nossos encontros presenciais. Mas por enquanto a gente vai fazendo assim. E espero que logo, logo passe tudo isso, né? E que a gente se encontre logo. Ainda bem que a gente tem essa oportunidade de estar conversando um pouquinho por aqui, né? E falar do nosso amigo Jesus. Este mês é um mês muito especial, como eu já tenho falado com vocês em todos os outros encontros, que ele reza pelas vocações, né? Não apenas pelas vocações religiosas, mas por todas as vocações de todas as áreas, né? Como eu já falei para vocês, do padre, da família, das pessoas religiosas, que foi a semana passada, como frei, freira, né? Os vocacionados. E tem, esse domingo a gente vai falar sobre as vocações dos leigos, que são pessoas que não são consagradas, que são normais, pessoas normais, e que elas ajudam na igreja, né? Como catequista, como ministro da Eucaristia, ajudam nos cânticos da igreja, fazendo coleta, fazendo as boas-vindas, fazendo a limpeza da igreja, ajudando o padre de alguma forma, né? As pessoas que cuidam do ambiente da igreja. E a gente sabe também que a nossa primeira vocação é a vida, tá bom? A nossa primeira vocação é a vida. Por isso que a gente precisa respeitar a nossa vida, né? Respeitar o nosso corpo, respeitar as pessoas também que estão junto com a gente, né? Com palavras, com ações. E respeitar, no modo geral, todas as pessoas. Porque, em primeiro lugar, como Deus disse, né? Você é a minha imagem e semelhança. Então, nós precisamos ver as pessoas como um Deus também, né? Mesmo elas fazendo maldade, né? Que é impossível hoje em dia as pessoas serem carinhosas, bondosas. Mesmo nesse isolamento todo, a gente vê tanta maldade nesse mundo, né, gente? Mas vamos relevar tudo, vamos pedir para Deus para banir tudo isso e trazer bastante paz e alegria pra gente. Certo? Vamos iniciar o nosso encontro com o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrares do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Neste domingo, Jesus questiona os seus discípulos a respeito do que as pessoas dizem dele. O que você ouve dizer de Jesus? Você e sua família procuram conhecê-lo melhor? Lendo a Bíblia? Pare um pouquinho, feche os olhos, respire bem fundo, coloque as mãos no seu coração e fique em silêncio por alguns minutinhos e pergunte a você: quem é Jesus? Vamos descobrir esse Jesus, então, quem é? Com a leitura que vai ser lida no domingo. Essa leitura vai estar em São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 20.
A gente precisa prestar bastante atenção, tá bom? Naquele tempo, Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do céu, e o que você ligar da terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado do céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Será que já sabemos qual é a resposta? Quem será Jesus? Então, Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas falavam a respeito dele. Não porque queria saber se era popular, mas porque sabia que as pessoas estavam fazendo confusão, achando que Jesus era muitas pessoas, Elias, João Batista, Jeremias, mas, na verdade, não sabiam quem ele era realmente. E quando Jesus faz essa mesma pergunta aos seus discípulos, eles também parecem confusos. E é Pedro que se adianta e responde: Tu é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica feliz com a resposta de Pedro e diz a ele: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. E como seria a nossa resposta para Jesus hoje? Vocês sabem? O que vocês acham? O que vocês responderiam? Vocês conheceriam Jesus como verdadeiro Messias? Sim, Jesus. Acredito que é o Filho de Deus. Quero que de todo o coração conhecê-lo cada dia mais. E contar a todos os meus amigos que o Senhor é nosso amigo. Com isso, quero fortalecer cada vez mais a Igreja de Jesus Cristo. Então, Pedro, até esse momento, né, ele era chamado de Simão, que significava aquele que ouve. Prontamente disse sem ter medo que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, vendo que Simão sempre o escutava e o conhecia realmente, ele passou a chamá-lo de Pedro, que significa pedra ou rocha forte. Pelo fato dele não ter medo de testemunhar Jesus, que Jesus era o rei, o Salvador, o Messias. Pedro sabia que era Jesus, porque sempre estava com ele e compartilhava de todos os momentos da vida de Jesus. Jesus também confia a Pedro a missão de cuidar da igreja, dando a ele as chaves do reino dos céus. E assim Pedro se tornou o primeiro papa da igreja. Hoje o sucessor de Pedro, vocês sabem quem é o sucessor de Pedro hoje? Quem é o nosso papa hoje? Vocês sabem? É o Papa Francisco. Que é o Papa Francisco, o qual toma todas as decisões sabiamente, sempre conduzido pelo Espírito Santo.
Jesus sempre busca mais discípulos corajosos para dar continuidade na sua missão e assim fazer da sua igreja uma rocha cada vez mais forte para que as portas do inferno não prevaleçam jamais. Portanto, nós precisamos estar sempre perto de Jesus através da oração e da leitura da palavra, pedindo que Ele envie para nós o seu Espírito Santo, para que tenhamos a mesma coragem de Pedro e que possamos representá-lo em todos os lugares por onde fomos. A missão é o serviço dos leigos e leigas são fundamentais tanto nas grandes cidades como nas comunidades do interior, que algumas vezes são distantes. Cabe a eles e a elas serem presença pastoral em meio do povo, uma ótima oportunidade de exercer a missão de cristãos leigos e leigas. É sempre um catequista. Pois em muitas comunidades não há pessoas dispostas para evangelizar. Assim como também os coordenadores e animadores dos grupos de família, que exercem um papel muito importante para reunir as famílias, para meditar a palavra e ajudar a igreja doméstica a ser cada vez mais forte e unida. Eu tenho um exemplo aqui, lá na Amazônia. Lá é muito longe e o transporte é difícil também, né? Então, para ter padre, para ter pessoas, é muito raro ter. Então, tem no centro, né, um padre, e para ir para as aldeias, para ir para as ribeirinhas, é complicado. Então, tem bastante pessoas leigas e estudadas que vão até essas pessoas e partilham a palavra, ajuda de alguma forma, entenderam? São pessoas estudadas ou sábias que vão até as pessoas necessitadas para estar falando de Jesus. Hoje vamos falar sobre o tempo dos reis no livrinho. O tempo dos reis. Esse encontro, essas palavras estão em 1 Samuel, do capítulo 8, 10 a 22, e em João 18, 33, 38. Jesus disse: Meu reino não é deste mundo. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. No tempo dos juízes, não existia reis em Israel. Cada um fazia o que parecia certo. Samuel era líder espiritual e político dos hebreus. Mas o povo queria ter um rei, como os outros povos. Samuel rezou e Deus lhe disse para fazer a vontade do povo. Mas, antes, deveria dizer ao povo o que significa ter um rei. Samuel explicou que o rei tomaria as propriedades do povo, que cobraria muitos impostos e que os filhos seriam soldados do rei, e que eles morreriam nas guerras e que o povo ficaria mais pobre. Mesmo assim, o povo quis um rei. Os israelitas foram governados então por Saul, Davi e Salomão. Após o reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. Reino do sul, que era de Judá, governado pelo rei Roboão, e o reino do norte, que era Israel, governado pelo rei Jeroboão. O povo sofreu muito e voltou à escravidão, mas Deus não abandonou o seu povo. Ao lado dos reis, Deus fez surgir homens justos que falavam em seu nome. Foram chamados de profetas. Deus respeitou a vontade do povo, dando-lhe um rei. Deus dá sempre liberdade ao ser humano. Depois que o povo israelita voltou para a terra prometida, foi governada durante muito tempo por juízes.
sempre escolhidos por Deus, como eu já tinha falado para vocês no encontro anterior. Vendo, porém, que todos os outros povos eram governados por um rei, manifestaram esse desejo ao juiz Samuel, que governava. Samuel, então, pediu a Deus em oração e o Senhor lhe ordenou que ungisse Saul como primeiro rei, mas Saul foi infiel, indo contra todos os mandamentos de Deus, que desagradava seus princípios. Saul foi um rei muito mau e desagradou a Deus e a todos. Aqui mostra o povo pedindo para Samuel um rei. E aqui foi onde Samuel ungiu Saul. Saul, assim, as pessoas na época queriam uma pessoa que representasse elas. Para isso, eles não queriam uma pessoa pequenininha, pobrezinha, feinha. Eles queriam uma pessoa alta, bonita, forte, que comandasse alguma coisa, que tivesse boa presença. E tinha um rapaz que era assim. E que ele foi indicado por Deus, que foi Saul. E Saul foi o primeiro rei da tribo de Israel. Deus então ordenou a Samuel que ungisse Davi como rei. Depois que Saul pecou, fez todas as coisas erradas e que não tinha nada a ver com os mandamentos da lei de Deus, que ele desobedeceu, ele foi ambicioso, ele fazia culto a outros deuses, ele tinha várias mulheres, ele era egoísta, maldoso, matava as pessoas por qualquer coisa. Então Deus ordenou que Samuel ungisse Davi. Gente, Davi era o oposto de Samuel. Ele era pequenininho, não tinha muita beleza, era magrinho e mesmo na casa de Samuel, de Davi, que tinha os outros irmãos que era tudo forte, que eram soldados, que lutava contra os filisteus, Davi não, Davi cuidava das ovelhas. Tinha nada a ver com a estrutura de um rei. E Deus então ordenou a Samuel que ungisse Davi como o rei de Israel. E Davi reinou durante 40 anos. Apesar de seus erros e fraquezas, o rei Davi procurou ser fiel a Deus e era muito piedoso. Escreveu belíssimas orações em forma de poesias, chamada de salmos. Vocês sabiam que os salmos da nossa Bíblia é de Samuel? Foi ele que escreveu? Nas quais louva a Deus e anuncia a vinda do Messias, que Deus prometera nascer na sua descendência. Davi se apaixonou por Betsaba, que era esposa de um outro homem, onde teve 2 filhos. O primeiro veio a falecer e o segundo seria Salomão. Em seu leito de morte, entregou a coroa de rei de Israel a seu filho Salomão. Davi teve muitos filhos, teve mais de 14 filhos, e com uma mulher. E depois ele se encantou por Betsaba e ela tinha um marido, né, que ele era tipo um soldado. Aí, como ele tinha se apaixonado por ela, ele mandou esse marido dela ir à frente de um exército numa guerra, numa batalha. Qual era a intenção dele? Que ele morresse. E infelizmente foi isso que aconteceu. O marido de Betsaba morreu e ele possuiu ela como esposa. E ele teve mais um filho, que era o Salomão. Agora vamos ver o que aconteceu com Salomão. Seu filho Salomão o sucedeu, mas antes pediu a Deus sabedoria para governar o povo e foi atendido. No seu reinado foi construído um templo belíssimo em Jerusalém, mas depois Salomão e outros reis não foram fiéis.
foram fiéis a Deus e a sua aliança. A decadência moral e espiritual manifestava-se cada vez mais. O povo, deixado de lado, os mandamentos de Deus, uniu-se a povos estrangeiros, cometeu pecados. Então houve uma desunião, lutas, e o reino foi dividido, onde o reino do norte era de Israel e o reino do sul de Judá. Os reis de Israel foram infiéis e adoravam deuses falsos, por isso foram castigados. Foram invadidos, parte de seu povo foi deportado para a Síria e outro dispersado pelo mundo em sua terra, povoados por outros povos. Alguns reis de Judá foram fiéis, outros não. E em 587 a.C., Nabucodonosor, um rei assírio, invadiu Jerusalém, destruiu seu templo e levou o povo em cativeiro para a Babilônia. 50 anos depois, os israelitas puderam voltar para a terra prometida e foram morar numa parte da Palestina chamada Judéia, onde reconstruíram um templo. Deus, então, no seu constante amor pelo povo escolhido, mandou-lhes profetas para lhes mostrar os erros e as suas consequências, e a necessidade de que o povo se arrependesse e cumprisse os mandamentos da lei de Deus. Profeta significa aquele que fala em nome de Deus. Fala com entusiasmo, fala com força. Os profetas ajudaram o povo de Deus a esperar com alegria e confiança a vinda do Salvador Jesus, o Filho de Deus. É pelo Novo Testamento que sabemos como a promessa de Deus se realizou plenamente. Os profetas anunciavam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todos as infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Serão, sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor, os portadores desta esperança. As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Houve ainda o último profeta que viveu na mesma época de Jesus. Vocês sabem qual foi o último profeta? Alguém sabe? Foi João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel. A todos anunciava que o Messias já estava no mundo e que todos precisavam fazer penitência e mudar de vida para poder encontrá-lo e reconhecê-lo. No encontro de hoje, vimos que Deus escolheu alguns amigos a fim de preparar o seu povo para a vinda do Salvador. Hoje, nós também somos chamados para falar do amor de Deus a todos, ajudar as pessoas que vivem ao nosso lado, consolar os tristes, ajudar os necessitados, acolher os excluídos. Você também quer ser amigo de Deus? Eu preparei a história de Davi e Golias para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre Davi. Vamos lá? O pequeno Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Lá mesmo sozinho, ele louvava ao Senhor, pegava sua harpa e tocava belas canções. Quando parecia algum animal feroz, querendo devorar uma ovelha, ele não tinha medo. Confiava em Deus e enfrentava qualquer animal. Um certo dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel, um homem muito usado por ele, para que ele fosse à casa de Jessé escolher um novo rei para Israel. Na época, Saul era o rei, mas depois não estava contente com ele. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, viu os seus 7 filhos. Logo pensou que o mais velho, que era alto, forte, seria o escolhido por Deus. Deus, porém, lhe disse:
Não olheis a aparência nem a altura, porque Deus não vê como você vê o homem, porque o homem olha as aparências. E Deus, Javé, né, que é o nome de Deus, olha o coração. Como nenhum dos que estavam em casa tinha sido escolhidos, Samuel perguntou se Jessé tinha mais algum filho. Jessé então respondeu que o mais novo estava cuidando das ovelhas no campo. Davi foi chamado para voltar para casa. Ao chegar em casa, Samuel disse que Davi era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Samuel pegou a vasilha de óleo e ungiu o rapaz na presença dos irmãos. Desse dia em diante, o Espírito de Deus permaneceu sobre Davi. Aí tá uma imagem de Samuel ungindo Davi. Como criança ainda, ele era pequeno. Todos ficaram impressionados. Como poderia Deus escolher o menor e o mais fraquinho? Deus também escolheu você para uma grande obra. Não importa se você é pequeno, Deus quer usar você. Nessa época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia convocado todos para lutar contra os filisteus. Até 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Os filisteus tinham entre o seu exército um gigante de quase 3 metros de altura chamado Golias. Os israelitas tinham muito medo dele. Durante 40 dias, Golias insultou o povo de Israel. O exército de Israel estava com muito medo. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Até que chegou Davi, que ao ouvir os insultos de Golias, resolveu enfrentá-lo, em nome de Deus. Quando Saul soube da coragem de Davi, tentou convencê-lo a não enfrentar o gigante, porque ainda era muito jovem e, além de tudo, era apenas um pastor de ovelhas. Davi então falou ao rei Saul de como tinha matado um leão e um urso, de como Deus o tinha livrado. Saul, ouvindo estas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi, mas como pesava muito, tirou a roupa de guerra. Davi apanhou 5 pedras e com elas lutaria com o gigante. Davi sabia que não importava a arma que ele usasse, pois era Deus que o faria vencer. O que você tem para lutar contra o seu inimigo? É isso que Deus quer usar em você. Davi chegou diante de Golias e este começou a debochar e rir de Davi. Mas Davi lhe respondeu: Você vem contra mim com espada e lança? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. O gigante correu para atacá-lo e Davi ficou com uma pedra, pôs na tiradeira, girou e acertou bem na testa do gigante. Golias ficou tonto e caiu. Davi correu para pegar a espada dele e cortou sua cabeça. Glórias a Deus, pois o Senhor deu a vitória a Davi. Como é bom termos Deus em nossa vida, pois Ele sempre guerreia por nós. O exército filisteu, percebendo que o seu herói estava morto, fugiu. O exército de Israel derrotou então os filisteus. Assim, Davi venceu Golias e os filisteus. Depois da morte de Saul, Davi tornou-se rei de Israel, pois Deus é fiel e prometeu que o usaria para uma grande obra. Deus também quer usar você. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, pois quando andamos com Ele, Ele guerreia por nós e nos faz vencedores. Agora eu vou contar para vocês uma história, uma das mais famosas de Salomão, onde ele usa sabiamente a sabedoria que Deus lhe dera. Pouco tempo depois, apresentou-se 2 mulheres a Salomão.
Uma disse: Senhor, eu e esta mulher habitávamos na mesma casa. Durante a noite, estando a dormir, sufocou o filho. E, aproveitando-se do meu sono, pôs meu filho adormecido junto de si e colocou aos pés o seu filho que estava morto. De manhã, olhando de perto para ele, vi que não era o meu filho. A outra mulher interrompeu: Não, o meu filho é o que está vivo, o teu é o que morreu. A primeira replicou: Não, o teu é que morreu, e o que está vivo é meu. E continuaram a disputar. Então o rei disse: Trazei uma espada, dividindo as partes o menino que está vivo, e dai metade a cada uma. Cheia de amor ao seu filho, a mulher cujo filho estava vivo suplicou: Senhor, peço-vos que lhes deis a ela o menino vivo e não o mateis. A outra mulher, pelo contrário, dizia: Não seja para mim, nem para ti, mas divida-se. Então Salomão disse: Dai a primeira o menino vivo, porque é ela a verdadeira mãe. E assim todo o povo de Israel soube que a sabedoria de Deus assistia ao rei para julgar com retidão. Então, o que aconteceu aqui? Foram duas mulheres que moravam na mesma casa, cada um tinha um filho. E uma mulher dormiu e rolou em cima da criança, que o matou, sufocou a criança. E a outra não tinha matado o filho, estava dormindo com ela normalmente. Só que a outra, cheia de esperteza, pegou o filho morto, colocou junto com a outra mulher e pegou o filho para ela, o vivo. E quando a outra acordou e viu que o filho dela estava morto, mas não era o filho dela, ela quis o filho dela, só que a outra não quis dar. Então elas resolveram ir até Salomão para ver o que ele faria. Aí chegaram, contaram toda a história para ele, tudo certinho, bonitinho. E ele, o que ele fez? É esperto, né? Porque ele sabia que a mãe verdadeira não ia deixar matar o filho. Então ele falou pro soldado: pegue uma espada e reparte o menino no meio. Dê a metade para uma e outra metade para outra. Assim, ele saberia quem era a verdadeira mãe. Porque a mãe verdadeira, com todo o amor, ela deixaria o filho viver. E deixaria a outra mulher ficar com o filho, né? Então, ele deu a ordem. E nesse momento a mulher gritou para que ele não matasse a criança. E que a outra mulher ficasse com a criança. E aí ele ordenou. E ele viu nesse momento que a verdadeira mãe teve compaixão e não queria que o filho morresse. Aí ele entregou o filho para a mulher e a outra ficou sem nada. Muito legal, né? A sabedoria dele. Essa é uma das histórias mais contadas e mais conhecidas de Salomão, entre outras, né? Como tem várias e tantas outras, eu escolhi uma porque senão vocês podem estar pesquisando também, tá bom? Hoje a gente vai fazer um desafio semanal. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês, cada criança vai ter um versículo bíblico para estar pesquisando. Igual aqui, ó, o Daniel vai pesquisar Salmo 145, 18. O Guilherme vai procurar em Colossenses 3, 23. O Miguel, Mateus 18, 20. José, Mateus 19, 14. O Heitor, Marcos 4, 8. Murilo, Isaías 54, 13. O Vitor Hugo em Provérbios 42, 3. Isabela, 1 João 4, 11. Ana Clara, Salmo 119, versículo 11. Maria Luísa, Salmo 127, versículo 3. Maria Eduarda, Salmo 119, versículo 2. Emanuele, Mateus 6, 3. Christian, Mateus 22, 37. João Miguel, Josué 24, 15. Felipe, Provérbios 20, 11. Eduardo, João,
capítulo 1, versículo 29, Enzo, Isaías, capítulo 54, versículo 13, e o Nicolas, em Gálatas, capítulo 5, versículo 14. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, vocês vão escrever, vão tirar uma foto e vai mandar para mim lá no grupo, tá bom? Cada um com seu versículo. E se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês escrevam abaixo desse versículo, tá bom? Vou estar esperando vocês com a foto no grupo, tá bom? Pra gente montar uma coisa bem legal. Como o mês de setembro é dedicado à Bíblia. Então, para vocês terem mais intimidade com a Bíblia, eu vou estar fazendo esses desafios para vocês toda semana, tá bom? Nos nossos encontros. Então, cada semana eu vou pedir para que vocês pesquisem um versículo da Bíblia. É um versículo, tá, gente? Porque no meu tempo, a catequista fazia a gente ler uma parte inteira, um capítulo inteiro e depois explicar na frente de todo mundo. Eu tô só pedindo para vocês lerem um versículo e escreverem o que vocês entenderam ou o que significa aquilo para vocês, tá bom? Desafio lançado. Espero vocês. Sejam fortes como pedras, feito Pedro. Um gesto para guardar no coração. Peça para a mamãe e para o papai para eles falarem para você ou com quem vocês vivem, falarem para vocês como foi escolhido o nome de vocês. Como foi escolhido o nome de vocês? Depois vocês pesquisem o significado do nome de vocês. Aí vocês me passam lá no grupo, tá bom? Vocês escrevam, desenham, faz alguma coisa e vocês me passam lá. Procure em jardim, no quintal, ou peça para alguém uma pedrinha. Uma pedra. Pinte ela bem bonita. Pinte a pedrinha bem bonita. Com uma tinta guache ou enfeite ela, faz alguma coisa diferente. E escreva o nome dela, o seu nome num lado. Escreva o seu nome num lado da pedra. E do outro lado, o significado do seu nome. Para saber o significado do nome, vocês podem procurar na internet, tá? Tem vários sites que é legal que a gente descobre o nome, né? O significado de cada nome. Deixa essa pedra, depois que secar direitinho, vocês vão tirar uma fotinha e vai me mandar a foto da pedrinha que vocês pintaram, escrever o nome e o significado, tá bom? E vocês vão guardar essa pedrinha no lugar onde vocês sempre vai estar vendo. Por quê? Para vocês recordar que você sempre também é uma rocha forte. Que Jesus precisa de você para dar testemunho do seu amor no mundo. Vocês vão fazer bem bonitinho, vão pintar, tá bom? Vamos para as atividades do livrinho, né? A atividade está na página 84. Leia em 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo de 1 a 54, a história de Davi e Golias. E depois, com seus amigos, façam até a fim. Bom, isso não vai ser possível, né? Então, como eu contei a historinha para vocês lá no slide, vocês vão ter mais ou menos uma ideia de como foi, né? Mas se vocês quiserem fazer um desenho bem bonito, vocês também podem fazer, tá bom? Escreva como você vai contar a seus amigos a história de Davi e Golias. Tem um espaço aqui que vocês vão escrever como você recontaria essa história. Exercício 3. Davi fez muitas coisas pelo seu povo. Entre elas, derrotou o inimigo que o ameaçava. Hoje, o povo de Deus também enfrenta muitas dificuldades. Para você,
qual a maior dificuldade enfrentada pelo povo de Deus nos dias de hoje? Vocês vão colocar aqui. Vamos rezar. Davi louvava a Deus com cantos, instrumentos, que era a harpa, e danças, gestos. Vamos também, como Davi, louvar a Deus, cantando com gestos, quando o Espírito de Deus se move em mim. Alguém sabe essa musiquinha? É assim. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Como o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como o rei Davi. É mais ou menos assim a musiquinha, tá? Meu compromisso. Jesus vem mostrar que o reino de Deus leva à libertação. Eu desejo confiar e me apoiar em Deus e fazer dele o rei da minha vida. Chegamos ao fim de mais um encontro. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham... Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. Eu estou aqui para tirar todas as dúvidas possíveis que vocês tiverem. E que vocês quiserem conversar também, vocês podem estar me ligando, mandando mensagem, tá bom? E nesse dia em que rezamos por todas as vocações leigas, vamos buscar por Jesus na mesa da palavra, enquanto caminhamos para a mesa da Eucaristia. Vamos partilhar nossa experiência com Jesus na prática da justiça, da partilha e do amor a todos, como ele ensina todos os dias. O amor de Jesus esteja com vocês. Abençoe você e sua família. Estejamos todos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pessoal, eu espero o desafio de vocês, a foto da pedrinha, tá bom? E que vocês, e as lições, tá bom? Que vocês possam estar retornando as lições pra gente estar conferindo e vendo se tá tudo certinho e que vocês estejam entendendo, tá bom? E logo eu vou marcar um dia pra gente fazer um encontro virtual, tá bom? Para todo mundo se ver, todo mundo se encontrar e se conhecer também, porque como nós tivemos só um encontro, aí com esse encontro a gente vai se conhecendo melhor, tá bom? Espero que todos vocês tenham um bom final de semana, se cuidem e fiquem com Deus. Um beijo para todos. Tchauzinho. Fiquem em paz.